Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Claudinha? Tudo bom, Flávio? Tudo bom, meus queridos amigos? Estamos aqui mais uma vez com esta obra maravilhosa de André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, editora ID, Meditações Diárias. E eu fechei o livro e perdi a página. Qual é a página aí, Claudinha? 97. Aqui, pronto, achei, gente. Achei que eu fui fechar para mostrar para vocês e caiu. 10 sugestões. Nossa, vamos ver o que tem nessas 10 sugestões aqui. Tem hora que dá medo, né? 10 sugestões para meditar antes da crítica. Eu sempre medito depois que eu fui. Eu falo, poxa, tem que aprender, né? Vamos lá. Colocar-nos no lugar das pessoas acusadas, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. Perguntar a nós mesmos o que já fizemos em favor da criatura em dificuldade para que ela não descesse de nível. Reconhecer o grau de responsabilidade de que nos comete no assunto em pauta. Observar o lado bom do irmão ou da irmã e lide, a fim de concluir se não temos mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer e reprovar. Nossa. 5, né? Recorrer à memória e lembrar com sinceridade se já conseguimos vencer qualquer grande crise moral da existência sem auxílio de alguém. 6, verificar em sã consciência se temos efetivamente a certeza da falta pela qual são apontados o companheiro ou a companheira em torno de que somos convidados a emitir a opinião. 7, deduzir pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. 8, examinar até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si ou sob o controle e domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados, com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. 9, refletir na maneira pela qual estimamos ser tratados por nossos amigos quando entramos em erro. 10, orar pelos nossos irmãos menos felizes e por nós mesmos antes de criticar-lhes quaisquer manifestações. Meu Deus. Eu adorei porque tu falou. Eu sempre penso, mas é depois da crítica. Depois, eu critico, aí na hora, meu Deus, para que eu fiz isso? Aí, às vezes eu peço desculpa quando dá, tá, gente? Eu também não sou tão má assim, não. Mas é isso, né? A gente faz mesmo, e ainda bem que a gente pensa pelo menos depois, né? Pelo menos já é um passo que nós estamos Um dando. dia a gente vai conseguir pensar, antes de reagir, agir. Exatamente. Meditar primeiro. Meditar, e não é pouco, né? Porque são 10 questões aqui que só na primeira, segunda a gente vai pensando e, né? É pensar mesmo. E eu fiquei, enquanto você ia lendo aí, Flávia, eu fiquei pensando assim que quando Jesus, né, e queriam apedrejar a mulher adúltera, e Jesus falou, né, tira a primeira pedra, quem estiver sem pecado, eu fiquei pensando que aquelas pessoas elas devem ter começado a pensar esses 10 pontos aqui, né? Aí chega no terceiro, no segundo, a gente já estaria largando a pedra da acusação. Por isso que ele fala aqui 10 sugestões para meditar antes da crítica. Porque, de fato, aqui, se nós passamos do primeiro para o segundo ponto e vamos para o terceiro, olha, não dá o décimo, não dá o décimo para e não critica a pessoa. Porque, de fato, se nós realmente formos pensar nisso aqui, tudo que ele nos fala, primeira coisa, se colocar no lugar da pessoa. Né? Se colocar no lugar da pessoa,
ali já vai cair toda a nossa crítica, toda a nossa, a maioria, vamos dizer, não digo toda, mas vai cair tudo, porque se a gente se coloca no lugar da pessoa, na história de vida daquela pessoa, nós não sabemos se nós não agiríamos igual ou pior aquela pessoa. Uhum. E nós estávamos Exatamente. comentando aqui, ontem, nós estávamos comentando sobre a questão da prostituição, e muitas pessoas, porque a prostituição ela ocorre com homem e com mulher, nós não sabemos o que levou aquela pessoa a um estágio de tanta baixa autoestima a ponto de vender seu próprio corpo. E de fato, quando nós vamos buscar os países mais pobres, com menos educação, se acentua esse tipo de situação do roubo, do crime. E aí eu li um livro que ele é uma trilogia, né? Começa com Ave Seninho, não sei se você conhece, Flávio, e termina com esse último livro que eu não lembro o nome, mas que no primeiro livro ela é uma nobre, filha de pessoas nobres, e que ela tem um comportamento moral muito da época, né? Era uma pessoa séria, uma pessoa bastante educada. E na última reencarnação, porque ela vai, né, abusando da vaidade, abusando do orgulho, ela nasce num meio de pobreza material muito grande, e como ela nas últimas 2 reencarnações, ela vinha com muito poder, ela acaba caindo nos caminhos fáceis do crime, na verdade o crime assim, de enganar os outros para conseguir dinheiro. Uhum. E aí nós vemos que não podemos nem julgar se nessa reencarnação nós estivermos numa situação melhor. Porque muitas vezes temos educação, temos uma situação financeira confortável, o espiritismo que nos consola, nos explica, e aí nós levantamos a mão para julgar o nosso próximo, que às vezes não tem uma religião, que às vezes não tem uma educação, enfim. E o que nós fizemos para que esse próximo, que às vezes é bem próximo nosso, mude de comportamento, melhore as suas atitudes, que é tudo isso que ele vai falar aqui conosco. Então, que a gente possa depois ler novamente, reflexionar e lembrar dessa lição na hora em que nós quisermos criticar os irmãos que, como nós, também erram. Quando nós erramos, nós não queremos ninguém nos criticando. Uhum. E nós queremos desculpas para os nossos erros. Então, façamos o mesmo com o próximo. Tenhamos essa compaixão e essa compreensão com o erro do próximo também, na medida do que é possível, para também não passarmos a mão no crime e nas coisas erradas. É isso, a crítica, ela sempre, a crítica destrutiva, essa que vem com julgamento, essa que não compreende, essa que leva à fofoca, que leva à maledicência, ela sempre será prejudicial para nós e para o nosso próximo. É isso. Perfeito. Nós, como a gente falou brincando no início, mas é isso mesmo, nós ainda reagimos, né? Precisamos reflexionar, como disse Claudinha, para que nós não caiamos, né, nessas críticas que só causam mal. A crítica, ela causa